Capítulo 13. Números. Subtítulo: 12 espias sondam a terra de Canaã. Então o Senhor disse a Moisés: envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Então Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos eles eram líderes entre os israelitas. E estes são seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofis; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para sondar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Moisés os enviou para sondar a terra de Canaã e disse-lhes: subi pelo Neguebe e atravessai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vede como é a terra em que habitam, se é boa ou má. Como são suas cidades, se acampamentos ou fortalezas, e como é a terra, se fértil ou não, se há árvores nela ou não, e procurai colher alguns frutos dela. Aquela era a estação das primeiras uvas. Então eles subiram e sondaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, perto de Lebo-Hamate. E, subindo para o Neguebe, foram até Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de videira com um único cacho, que 2 homens trouxeram numa vara. E trouxeram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho que os israelitas cortaram ali. Subtítulo: o relatório desanimador dos espias. Ao fim de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade dos israelitas, no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e a toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. E, prestando contas a Moisés, disseram: fomos à terra a qual nos enviaste. Ela de fato dá leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Capítulo 14. Números. Subtítulo: os israelitas querem voltar para o Egito. Então toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito. Seria melhor se tivéssemos morrido neste deserto,
Porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos à espada. Nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia da comunidade dos israelitas. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a comunidade dos israelitas: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós, terra que dá leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa, e o Senhor está conosco. Não os temais. Mas toda a comunidade disse que fossem apedrejados. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me desprezará e não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Eu o ferirei e o rejeitarei com uma praga, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Subtítulo: Moisés intercede pelo povo. Então Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios ficarão sabendo que fizeste sair este povo do meio deles com a tua força, e contarão isso aos habitantes desta terra. Ó Senhor, eles ouviram que tu estás no meio deste povo, e que tu, ó Senhor, és visto face a face. E a tua nuvem permanece sobre este povo, e vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como se fosse um só homem, então as nações que ouviram falar da tua fama dirão: o Senhor matou este povo no deserto, porque não pôde levá-lo para a terra que lhe havia prometido como juramento. Agora rogo-te que o poder do meu Senhor se mostre grande, conforme tens dito. O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Perdoa a culpa e a transgressão. Ao culpado não considera inocente, mas castiga a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Rogo-te que perdoes o pecado deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como tens perdoado desde o Egito até aqui. E o Senhor lhe disse: por causa da tua palavra eu o perdoo. Mas, tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me testaram estas 10 vezes, não obedecendo à minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi a seus pais, com juramento. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Mas o meu servo Calebe, eu o levarei para a terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá, porque teve outro espírito e preservou em seguir-me. Fazei meia volta amanhã e caminhai para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. Os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Subtítulo: os murmuradores são proibidos de entrar na terra. Depois disso, o Senhor falou a Moisés e a Arão: até quando sofrerei com esta comunidade perversa que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos israelitas contra mim. Dizei-lhes: pela minha vida, diz o Senhor, certamente vos farei conforme o que pedistes. Vossos cadáveres cairão neste deserto. Nenhum de todos vós que fostes contados, segundo o vosso recenseamento, de 20 anos para cima, que contra mim murmurou, sim, nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas as vossas crianças, sobre as quais dissestes que seriam capturadas, farei entrar nesta terra, e elas conhecerão a terra que rejeitastes. Quanto a vós, porém,
vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores no deserto, 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres sejam consumidos neste deserto. Segundo o número dos dias em que sondastes a terra, isto é, 40 dias, levareis sobre vós as vossas culpas por 40 anos, um ano por um dia, e sabereis o que significa me desobedecer. Eu, o Senhor, falei, e certamente assim o farei a toda esta comunidade perversa, aos que se rebelaram contra mim. Serão consumidos neste deserto e aqui morrerão. Quanto aos homens que Moisés havia mandado sondar a terra e que, ao voltarem, fizeram toda a comunidade murmurar contra ele, depreciando a terra, aqueles mesmos homens que depreciaram a terra morrerão de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que também haviam ido sondar a terra, continuaram vivos. Subtítulo: Os israelitas são derrotados em Hormá. E Moisés falou essas palavras a todos os israelitas. E todo o povo ficou muito triste. Então, levantando-se de manhã cedo, subiram ao alto do monte e disseram: Aqui estamos, subiremos ao lugar que o Senhor falou, porque pecamos. Moisés respondeu: Por que transgredis a ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subais, pois o Senhor não está convosco, para que não sejais feridos pelos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali, bem na vossa frente, e caireis à espada, pois o Senhor não estará convosco, pois vos desviastes dele. Assim mesmo, eles subiram ao alto do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha desceram e os feriram, derrotando-os até Hormá. Capítulo 15. Números. Subtítulo: A repetição de diversas leis. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: Fala aos israelitas, quando entrardes na terra da vossa habitação, que eu vos dou, e fizerdes ao Senhor oferta queimada, holocausto ou sacrifício, seja do rebanho bovino, seja do rebanho ovino ou caprino, para cumprir um voto ou como oferta voluntária, para oferecer um aroma agradável ao Senhor nas vossas festas fixas. O ofertante fará ao Senhor uma oferta de cereais de 1/10 de efa, da melhor farinha misturada com 1/4 de hin de azeite. E prepararás para a oferta de libação a 1/4 de um hin de vinho para o holocausto, ou para o sacrifício, para cada cordeiro. Prepararás para cada carneiro, como oferta de cereais, 2/10 de efa, da melhor farinha, misturada com 1/3 de hin de azeite. E para a oferta de libação, oferecerás 1/3 de hin de vinho, em aroma agradável ao Senhor. E, quando preparares um novilho para holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou fazer um sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor, oferecerás com o novilho uma oferta de cereais de 3/10 de efa da melhor farinha misturada com meio hin de azeite. E para a oferta de libação, oferecerás meio hin de vinho como oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Assim deve ser feito com cada novilho, ou carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou dos cabritos, qualquer que seja o número de animais que oferecerdes. Assim fareis com cada um deles. Todo natural da terra procederá assim, ao oferecer uma oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Se algum estrangeiro que estiver vivendo convosco, mesmo que ao longo das vossas gerações, oferecer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ele também fará conforme o vosso procedimento. Quanto à Assembleia, haverá o mesmo estatuto para vós e para o estrangeiro que viver convosco, um estatuto perpétuo pelas vossas gerações. O peregrino será como vós diante do Senhor. A lei e as regras serão as mesmas para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas:
depois de entrardes na terra para a qual vos levarei. Quando comerdes do pão da terra, oferecereis ao Senhor uma oferta. Oferecereis um bolo como oferta das primícias da vossa massa. Vós o oferecereis como uma oferta tirada da eira. Dareis ao Senhor uma oferta das primícias das vossas massas, pelas vossas gerações. Igualmente, quando errardes e não obedecerdes a todos esses mandamentos que o Senhor tem falado a Moisés. Tudo isso que o Senhor vos tem ordenado por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor começou a dar os seus mandamentos, e daí em diante pelas vossas gerações, se alguma coisa for feita por ignorância e a comunidade não o souber, toda a comunidade oferecerá um novilho como holocausto em aroma agradável ao Senhor, juntamente com a oferta de cereais e a oferta de libação correspondentes a ele, segundo a regra, e também um bode, como sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a comunidade dos israelitas, e serão perdoados, pois erraram e levaram sua oferta queimada ao Senhor, e o seu sacrifício pelo pecado diante do Senhor, por causa do seu erro. Toda a comunidade dos israelitas será perdoada, bem como o estrangeiro que viver entre eles, porque todo o povo errou por ignorância. E se uma só pessoa pecar por ignorância, oferecerá uma cabra de um ano como sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por aquele que pecar diante do Senhor, quando pecar por ignorância. Feita a expiação, será perdoado. Haverá uma só lei para todo aquele que pecar por ignorância, tanto para o natural da terra de Israel, como para o estrangeiro que viver entre eles. Mas a pessoa que pecar conscientemente, seja natural da terra, seja estrangeira, blasfemar contra o Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, porque desprezou a palavra do Senhor e infringiu o seu mandamento. Certamente ela será eliminada, e o seu pecado recairá sobre ela. Estando os israelitas no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha levaram-no a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade, e o mantiveram preso, pois ainda não se havia declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: certamente o homem deve ser morto. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Então o levaram para fora do acampamento e o apedrejaram até a morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E disse mais o Senhor a Moisés: fala aos israelitas que façam franjas nas bordas das suas vestes pelas suas gerações, e que ponham um cordão azul nas franjas das bordas. O cordão ficará nas franjas, para que, ao vê-lo, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e obedeçais a eles. E para que o vosso coração ou os vossos olhos não vos arrastem para a infidelidade, como já tem acontecido, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e obedeçais a eles, e sejais santos para com o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus.